Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus possa nos envolver a todos, possa nos abraçar, para que nós possamos sentir a sua presença, seu abraço e seu carinho. Gostaria inicialmente de agradecer imensamente o convite que me foi feito para estar aqui nessa data comemorativa dos 70 anos do Centro Espírita Caminho da Luz. É uma grande honra, é uma grande alegria poder conhecer Volta Redonda, minha primeira vez aqui, ter a oportunidade de fazer novos amigos. Certamente, uma das melhores bênçãos de nós trabalharmos na seara do Cristo é a oportunidade de nós conhecermos novos amigos, nos congraçarmos e assim podermos juntos trabalhar na renovação do nosso espírito e na vivência do amor. E fiquei também muito feliz por estar aqui no grupo dos pais, refletindo um pouquinho sobre família. Nós que precisamos e sabemos da importância da família para o crescimento do espírito, para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, que bom ter a oportunidade de estar ao lado de vocês nesta tarde. E quando eu estava preparando as nossas reflexões, eu confesso a vocês que a conversa já estava toda pronta. E depois eu fui olhar, reler e mudei tudo. Eu acho isso que é muito interessante. Nós sabemos que nesses momentos nós somos inspirados, a espiritualidade ao nosso lado está, para que nós possamos trazer aquilo que possa falar ao coração, aquilo que possa ser realmente o que nós necessitamos ouvir nesse momento. Então, quando isso acontece, eu escuto. E a orientação que me veio era para que nós pudéssemos falar mais de Jesus. Trazer o exemplo dele, trazer a mensagem dele, trazer o entendimento de Jesus acerca da família. E aí nós fomos buscar nos livros, na série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues tem uma série evangélica maravilhosa que ela nos traz os bastidores da vida de Jesus. Além do conhecimento que a Bíblia, o Novo Testamento nos traz sobre passagens e diálogos de Jesus, o Espírito Amélia Rodrigues, na sua série evangélica, traz novos diálogos, situações, vivências do Cristo, que o plano espiritual teve ciência e tem ciência e nós não, porque não estava previsto no Novo Testamento. E ela então nos traz esses diálogos para engrandecer o nosso aprendizado. E nós vamos então exatamente buscar uma literatura onde Jesus fala exatamente sobre a família. Essa reflexão, para quem desejar conhecer, está no livro A Mensagem do Amor Imortal. Um dos livros, esse foi publicado em 2008 pelo Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E exatamente o texto se chama Jesus e Família. E o que é que, na verdade, esse texto vai nos falar? Vai exatamente comentar de um diálogo onde João Evangelista, o apóstolo amado, teve com Jesus, exatamente questionando sobre os laços familiares, sobre a responsabilidade dos espíritos que nascem numa família. Ali, João Evangelista vai perguntar de Jesus vários aspectos que nós hoje também refletimos. Porque as diferenças entre pais e filhos, porque muitas vezes ali existem espíritos que são afins e outros que são tão opostos. O que significa, por que a necessidade
da família consanguínea? Por que será que Deus criou para nós, então, a necessidade de nós nascermos em família? Tudo isso João o Evangelista, naquele momento, dialoga com Jesus e pergunta. E Jesus, então, vai nos trazendo os esclarecimentos e, à luz da doutrina espírita, nós temos, então, a oportunidade de ampliar o conhecimento acerca da família e compreender a grande responsabilidade que envolve a todos nós. Mas Amélia Rodrigues, ela inicia as suas reflexões nesse texto, falando exatamente que esse diálogo aconteceu após um dia de tarefas muito intensas. O mestre tinha trabalhado muito, se dedicado muito, curado muito, e que no fim da tarde, então, após aquele dia de tarefas intensas, ele havia se reunido e se reunia constantemente para conversar por longas horas com os apóstolos e também com aqueles que chegassem e que queriam ou gostassem de estar ali aprendendo e conversando. E esse diálogo em especial acontece exatamente na casa de Simão Pedro. Nós sabemos que uma das casas que Jesus mais se reunia para falar do Evangelho, para iluminar a vida das pessoas, era na casa de Simão Pedro. Então, a primeira observação que já me parece importante, já que nós estamos falando de família, é exatamente ver aqui o lar como uma extensão da casa espírita. Naquela época não havia casas espíritas, mas os lares eram, naquele momento, o ambiente propício para que se falasse do amor, para que se falasse da necessidade do crescimento conjunto, para que se falasse da necessidade também da renúncia, do entendimento, da paciência. Então aqui a nossa primeira reflexão é exatamente nós entendermos que o lar é também uma extensão da casa espírita. Aqui nós viemos para nos fortalecer, nós trazemos os nossos filhos para terem a oportunidade de ouvirem falar do Evangelho, para conhecerem Jesus, para que possam, através dessa proximidade com o Mestre, fortalecerem-se interiormente para as lutas da vida. Mas o nosso lar precisa ter essa feição também. Assim como Jesus nos mostra ao estar no lar de Simão Pedro, o lar também deve ser um ambiente de ensino, deve ser um ambiente de convivência fraterna e de amor. E a primeira, dentre tantas reflexões que faremos hoje, é nós começarmos a repensar um pouquinho se o nosso lar tem sido sinônimo de ensino, de acolhimento e de amor. Nós também sabemos que a vida é muito corrida, nós temos os nossos afazeres e às vezes é difícil nós encontrarmos tempo, hora, momento para estarmos nessa união familiar. Diz o Espírito Amélia Rodrigues que Jesus, nesses momentos, palavras dela, ele jamais se cansava ou se sentia incomodado com as perguntas ingênuas. Pacientemente ouvia a todos e elucidava-os. Mostrando aqui, então, para nós que o lar precisa ser esse ambiente de acolhimento, de diálogo, de bem-estar. Será que nós, em função da nossa vida corrida, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, temos lembrado que o lar precisa ser esse ambiente de acolhimento? Nós, quando aqui chegamos, pela estrutura espiritual de uma casa espírita, nós sabemos que aqui é um templo, que aqui é um hospital, que aqui também é uma oficina de trabalho, porque nos oportuniza o trabalho no bem. Mas será que nós estamos refletindo que o nosso lar também precisa ofertar essa condição? Será que o meu lar, será que o nosso lar hoje
tem sido um ambiente que me traz paz? Será que o meu lar hoje tem sido um ambiente que favorece a minha conexão com o alto, com Jesus, com a espiritualidade amiga? Será ainda que o meu lar tem sido um ambiente de diálogo fraterno, onde eu, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todos aqueles que ali residem, têm tido a oportunidade de dialogarem com carinho, com respeito, com verdade e com amor? Hoje, nosso objetivo aqui nessa tarde é sairmos fortalecidos para que o nosso lar possa ser esse ambiente de construção e fortalecimento de cada um de nós e dos nossos filhos tão amados e queridos. Jesus é o modelo de diálogo. Nos diz a autora espiritual que ele ouvia pacientemente, nunca se incomodava muitas vezes com as perguntas mais ingênuas, ele a todos esclarecia e auxiliava. Será que nós temos tido a mesma postura nas nossas casas? Será que nós conseguimos nos inspirar verdadeiramente no Mestre, para que muitas vezes diante de um idoso que nos pergunta a mesma coisa várias vezes, nós temos tido a paciência de explicar, de repetir quantas vezes forem necessárias? Será que quando os nossos filhos chegam alegres e felizes, querendo um tempinho, alguns minutos do nosso tempo, da nossa alegria e do nosso amor, nós temos tido a paciência do Mestre de ouvir os nossos filhos, de perguntar como eles estão, de saber o que lhes vai na alma, de saber quais as suas dores, de saber quais as suas angústias, de realmente nos aproximarmos. Muitas vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas não estamos juntos. Cada um está fazendo algo que diz respeito à sua própria vida, aos seus interesses pessoais. E cada vez mais os momentos de união, de fraternidade, de conversa e de diálogo nas famílias estão ficando menores e raros. E Jesus então vem exatamente nos mostrar que é importante nós resgatarmos esses momentos, porque esses momentos são de fortalecimento espiritual. Nós temos, através da doutrina espírita, a oportunidade de conhecer o Evangelho no lar. Temos a oportunidade de saber o quão necessário ele é para o fortalecimento espiritual de todos que residem no ambiente, também dos nossos, inclusive, vizinhos, de todos aqueles que ali estão. Será que nós temos, de fato, criado o hábito de fazer o Evangelho no lar, pelo menos, uma vez por semana? Será que nós temos procurado estimular os nossos filhos a estarem presentes no Evangelho, a participarem, a estarem ali tendo a oportunidade de colocar, por exemplo, o entendimento, o aprendizado que eles receberam aqui na casa espírita? Então, na verdade, Jesus vai nos trazer orientações tão simples, mas que nós ainda nos vemos na dificuldade de implementá-las. Então nós vamos hoje tentar fortalecer um pouquinho o nosso compromisso para que os nossos lares sejam ambientes de fortalecimento espiritual, para que os nossos lares principalmente sejam um ambiente onde os nossos filhos saibam que por mais que eles saiam e o mundo seja hostil, e o é, eles terão todo o amor, todo o respeito, todo o carinho, todo o fortalecimento espiritual necessários
para enfrentarem as lutas da vida. E que por mais difícil que seja lá fora, a força e a estrutura adquirida no lar será suficiente para que ele possa vencer os desafios. Então é isso que Jesus vem nos mostrar nesse diálogo, que na verdade a educação e o papel dos pais é exatamente formar esses valores morais, não impor as nossas ideias, porque isso é algo também desafiador para os pais, em função das nossas histórias, em função das nossas lutas, das nossas quedas, dos aprendizados que a vida nos oportunizou. Nós tentamos, e é natural que assim o façamos, nós tentamos repassar aos nossos filhos o aprendizado que nós adquirimos, exatamente para que eles possam ser poupados de muitas dores, já que nós passamos por elas, que eles possam ser poupados. Mas às vezes isso é um dos desafios também da maternidade e da paternidade. Muitas vezes nesse desejo correto, natural, compreensível dos pais de poupar os filhos de sofrimentos futuros, nós em alguns momentos acabamos por podá-los tanto que lhes tiramos o livre-arbítrio para que eles também tenham a oportunidade de aprenderem por si sós. Então, naquele momento, Jesus ali, na casa de Simão, João Evangelista faz um primeiro questionamento a Jesus, e é importante para que nós possamos compreender o papel e a função da família. Pergunta João assim: quando dizemos que Deus é nosso Pai amantíssimo, depreendemos que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam? Então, João disse assim: entendemos que o Pai é Pai de todos nós e que todos nós somos irmãos, mas isso, Senhor, se aplica mesmo àqueles que nos detestam, mesmo àqueles que se afastam voluntariamente de nós, mesmo aqueles, então, que representam relações desafiadoras, ainda assim nós podemos nos considerar irmãos, filhos de um mesmo Pai? Então essa pergunta de João representa também um pouco a nossa dúvida humana. Porque no âmbito familiar é muito fácil, é muito agradável, é muito prazeroso quando nós nos relacionamos com familiares afins, quando nós temos simpatia de gostos, de afinidades, mas nem sempre isso acontece. E aí, nesses momentos, como será que nós devemos agir? Será que nós devemos amá-los? Será que nós devemos, até para manter a nossa própria saúde mental, nos afastarmos desses espíritos, desses familiares muitas vezes difíceis de relacionamento? E aqui, claro, eu já vou ler na sequência a resposta de Jesus, mas a doutrina espírita ela é muito lúcida quando ela nos ensina que todos nós fazemos parte da família universal. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, irmãos em Cristo, e que estamos, e é isso que Jesus vai começar a explicar a João Evangelista, que na verdade nós estamos na família consanguínea com o objetivo de trabalharmos o amor, de modo que nós possamos, pouco a pouco, ampliarmos esse laço de amor, para que esse amor, que num primeiro momento se restringe a uma família consanguínea, ele possa se expandir para a família universal, para todos os nossos irmãos em Cristo, como Jesus demonstrou o amor. Então, na verdade, o Espiritismo vai nos mostrar que os parentes mais difíceis são companheiros de jornada como nós, que estão em aprendizado, que têm seus erros, tiveram seus acertos,
Mas a família é esse cadinho especial, onde ali espíritos afins e nem tão afins têm a oportunidade de crescerem juntos, de se educarem, de transformarem antigos laços de desafeto, de desarmonia, de desamor, em laços de amor, de amizade e de respeito. E com o tempo, nós vamos sendo preparados para que possamos olhar o nosso próximo com o mesmo amor, com o mesmo entendimento, com o mesmo carinho que já conseguimos fazer por aqueles que são da nossa família consanguínea. Mas então, voltando às palavras de Jesus, pois Ele é o nosso mestre, nosso instrutor, nosso guia, quando então João faz essa pergunta, Jesus responde: sem dúvida, João, pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. Então, quando Jesus é que nos fala ligados uns aos outros pela mesma energia que os deu origem, Ele está falando exatamente da criação divina. Todos nós, então, somos espíritos criados pelo Pai, simples e ignorantes, mas todos destinados à perfeição e à felicidade, destinados ao amor pleno. E com isso, então, Jesus começa a explicar que a família consanguínea, ela é exatamente uma preparação para essa fraternidade universal. E ele vai nos explicar que os laços consanguíneos naturalmente faz nascer em nós o sentimento de amor. Claro que em função dos desafios, em função muitas vezes de relacionamentos mais delicados, esse sentimento ele pode ser testado. E ele é muitas vezes testado. Mas quando nós, através daquele laço familiar, nós nos esforçamos, nós nos colocamos no íntimo desejo e propósito de construir um laço de amor, principalmente com os nossos filhos, com os nossos parceiros, por serem os próximos mais próximos, nós estabelecemos dentro dos nossos corações uma decisão. A decisão de amar, a decisão de ajudar, a decisão de superar os desafios que existirem. Pois ali o amor deve prevalecer e deve preponderar. E aqui eu já faço então um destaque importante. Quando nós estamos em família e que nós identificamos dificuldades de vários tipos que nós sabemos que existimos, há um propósito em nossos corações. Ali nós nos predispomos a amar um pouco mais, a plantar um pouco mais, a semear um pouco mais, a renunciar um pouco mais, a ter um pouquinho mais de paciência. Porque nós sabemos que a família, nós não estamos reunidos em família sem um propósito divino. Há ali um propósito, uma missão de todos aqueles espíritos de crescerem e se harmonizarem. E é esse propósito que Jesus nos convida um dia. Ele nos convidou desde sempre, mas nós estamos em processo de aprendizado. É esse mesmo propósito, é essa mesma decisão que Jesus convida para que nós façamos com o nosso próximo, não tão próximo. Que da mesma forma eu decida por olhar com olhos amorosos, por ter um pouco mais de paciência, por compreender um pouco mais a dificuldade do meu irmão. É esse olhar cuidadoso e amoroso que nós trabalhamos e desenvolvemos dentro das nossas famílias, que nós somos chamados paulatinamente a agregar e a trazer para a nossa vida de relação junto à sociedade, junto à fraternidade.
Portanto, os lares terrenos são, na verdade, escolas de amor. Deus permite que nós estejamos ali numa família consanguínea para que possamos aprender o verdadeiro sentido do amor. E o amor, ele é construído. O amor é um esforço, o amor é uma escolha também. Eu escolho te amar, mesmo que não seja recíproco, mesmo que você me fira, mesmo que você me maltrate, mesmo que você me desrespeite, eu escolhi te amar. Assim como Jesus escolheu amar a humanidade, mesmo a humanidade que o feriu e maltratou, ele escolheu amar. E esse é o treinamento que nós estamos tentando. E a partir da família, nós vamos sendo então direcionados para esse momento, para esse ápice, onde nós conseguiremos amar a todos como nossos irmãos. Mas João pergunta ainda a Jesus, quando ele nos fala, nos dá essa resposta, ele diz: e por que, Senhor, cada um dos seus membros de uma família é tão diferente um do outro? E Jesus responde: porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral. E aqui, quando Jesus diz, porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral, Jesus está querendo nos dizer o quê? Que nem todos os membros de uma família estão na mesma condição evolutiva. Que nem todos os espíritos que estão numa família foram criados ao mesmo tempo, na verdade. Nós sabemos que, conquanto estejamos todos nós reunidos hoje, nesta tarde, há aqui espíritos que foram criados há mais tempo e, portanto, espíritos mais experientes, espíritos mais vivenciados, espíritos que já adquiriram mais maturidade espiritual. E há espíritos criados há menos tempo e que estão ainda, então, há menos tempo nessa trajetória evolutiva. E a beleza da vida é exatamente essa, onde Deus permite que no âmbito familiar e na sociedade também, espíritos de vários níveis evolutivos estejam juntos, de modo que os mais experientes, os mais elevados, possam ajudar aqueles retardatários a caminharem, a evoluírem, de modo que é sempre um ajudando o outro, e assim todos crescemos. Então, na mesma família, não há espíritos que estão na mesma condição evolutiva, e nem pode ser, se um dos objetivos essenciais da família é exatamente oportunizar, incentivar, estimular o progresso moral, o intelectual também, mas a própria vida na matéria nos permite a elevação do intelecto. A família é essencialmente para que nós possamos, então, elevar-nos moralmente. E por isso, então, quando eu, na condição de um espírito que tem um pouquinho mais de entendimento, eu sou chamado a ter paciência, a renunciar, a compreender a condição evolutiva, muitas vezes, de um filho, de um parceiro mais difícil. Não é à toa. Se vocês prestarem atenção, não é que não exista, claro que há. Mas prestem atenção como naturalmente as relações de marido, mulher, enfim, parceiros, normalmente um é mais tranquilo, um é mais calmo, um é mais sereno, o outro é um pouco menos. É difícil nós encontrarmos dois parceiros que estejam muito parecidos moralmente falando. Claro que pode existir, existe, claro que sim, mas normalmente isso não acontece. E por quê? Exatamente porque ali é uma escola de amor. Aquele que está um pouco mais preparado moralmente vai ajudar o parceiro. E o parceiro, ao estar tendo a oportunidade de conviver com alguém com um pouco mais de preparo,
de evolução moral, aprende através do exemplo, inspira-se naquele coração fraterno e com isso se modifica. Exatamente para que essa oportunidade de progresso possa acontecer. E em relação aos nossos filhos, igualmente, os nossos filhos são individualidades. Cada um deles tem uma história de vida. Cada um deles é um espírito imortal que já teve a oportunidade de experienciar inúmeras reencarnações, umas ao nosso lado, outras não. Mas que nesse momento nós assumimos a responsabilidade, a missão de orientá-los, a missão de bem conduzi-los, a missão de exemplificar, de dar o nosso testemunho para que eles possam crescer mais fortalecidos e amparados. Mas nós sabemos que a misericórdia divina é tão incrível, o amor divino é tão maravilhoso que ele diz para cada um de nós: olha, filho, você precisa crescer, você foi criado para a evolução, para o progresso. Todavia, antes de você ascender a planos mais elevados, é necessário que você se reajuste com alguns espíritos da caminhada, onde houve desentendimentos, conflitos, desarmonia. Não é possível ascender na escala evolutiva quando nós deixamos ainda um passado de dor e sofrimento. E ele diz: mas como eu sei que muitas vezes é desafiador nós transformarmos laços de desafeto e ódio em laços de amor, eu farei com que esses espíritos com os quais tu precisas te reajustar venham no seio da tua família, para que através do laço consanguíneo, através do amor que naturalmente já brota de nossos corações, tu tenhas mais facilidade de te reajustar com esse irmão de trajetória e ambos crescerem e evoluírem. E veja, para que esse processo de reajuste seja ainda mais fácil, dar-te-ei o esquecimento do passado, para que tu não possas ter na tua memória a recordação clara do que aconteceu entre vocês. Talvez as tuas predisposições íntimas te deem um indicativo, pelo muito amor ou pelo relacionamento difícil que possas ter com este familiar. Mas ali estarás, naquele ambiente propício, exatamente para que tu possas trabalhar, evoluir e resgatar esses valores. Então, quando nós, na condição de pais, percebemos muitas vezes um relacionamento ou um filho mais difícil do que o outro, ou filhos todos difíceis, ou filhos mais fáceis de lidar, que nós possamos ter em mente ali que é um espírito imortal que traz uma trajetória de vida e que, conquanto nós estejamos ali dispostos a educar, a amar, cada um é um espírito único. E que, conquanto nós devamos dar o amor igualmente a todos, nós precisamos conseguir ter esse olhar mais profundo, perceber ali as necessidades daquele espírito, avaliar por que aquele filho, aquela filha age dessa forma, qual é a virtude, qual é a dificuldade do seu espírito, que eu, talvez na condição de pai e de mãe, eu possa trabalhar. Eu possa ajudar aquele espírito a elevar-se naquele ponto, naquela dificuldade. Mas é importante nós lembrarmos que nós somos pais escolhidos para orientar. Nós não somos detentores dos nossos filhos e aqui não estamos para impor, mas para ensinar. A melhor educação
que nós podemos dar aos nossos filhos é autonomia moral. É permitir que eles saibam, a partir do exemplo da vivência no âmbito familiar, diferenciar o bem do mal, diferenciar o certo do errado, para que quando eles estiverem na vida, eles lembrem que eles receberam orientações, princípios que os sustentam na vida, mas que eles aprenderam a ter autonomia. Porque também muitas vezes nós queremos proteger tanto os nossos filhos que lhes tiramos o livre-arbítrio para que eles possam aprender a caminhar por si sós. Então, a autonomia moral é o que de melhor nós podemos dar, porque nós não temos como reter os nossos filhos para sempre no ambiente seguro dos nossos lares. Eles são empréstimos divinos para que eles possam também crescer e evoluir. Então, até que ponto eu tenho ensinado ao meu filho a decidir corretamente, a compreender o certo do errado, a tomar decisões por si só, pautadas nos princípios, nos bons exemplos? Até que ponto eu tenho entendido que muitas vezes esses conflitos realmente vêm de vidas anteriores, mas que cabe àquele que mais tem o entendimento dar o exemplo. Uma vez, a minha filha, ela tem 24 anos hoje, e uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes com os amigos, nem era no lar, era em relação à relação dos amigos. E ela disse assim: mãe, como eu devo agir? Falei: minha filha, procure compreender, procure ver a condição dos seus amigos. Às vezes eles não têm o entendimento, não têm a condição de agirem diferente. Talvez em função do que eles sabem hoje, das vivências, da própria relação familiar que eles tiveram, o que eles estão ofertando é o que eles receberam. Então eles não tiveram outra experiência para dar diferente. Seja você a ter a paciência, seja você a ceder, seja você a compreender. E aí ela me perguntou assim: mãe, mas sou sempre eu que tenho que ceder? Sou sempre eu que tenho que compreender? Sou sempre eu que tenho que ter paciência? Sou sempre eu? E eu disse: minha filha, se você é a que mais entendimento tem, sim, isso cabe a você. Porque como esperar isso deles, se eles ainda não estão na condição de ofertar o que hoje você oferta? E isso se dá na nossa relação familiar. Às vezes, é sempre a mesma pessoa da família que renuncia, que cede, que tem paciência. Mas naquele momento, ela é o exemplo, ela é o esteio, ela é a figura do Evangelho naquele lar, para que ela possa servir de inspiração, de exemplo para os demais. E isso muitas vezes é desafiador, porque nós ainda somos imperfeitos. Há momentos que nós queremos colo, há momentos que nós queremos que alguém nos entenda, que alguém tenha paciência conosco, que alguém nos acolha, que alguém nos dê o suporte. Mas, se dentro da nossa família nem sempre nós temos a oportunidade de encontrar esse esteio, esse suporte, nós temos em Jesus, pois Ele sempre deve ser aquele em quem nós devemos buscar nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. Ele é o nosso amparo. Ele disse que enquanto houvesse uma lágrima sobre a terra, Ele não se permitiria descansar. Então Jesus trabalha diuturnamente por nós, nos amparando, nos sustentando,
nos fortalecendo o espírito, permitindo que nesta casa bendita, uma legião de trabalhadores espirituais aqui está, ao nosso lado, fortalecendo o espírito de cada um de nós, dando-nos o sustento espiritual para que, se diante de uma família difícil, de um filho difícil, eu não consiga ali a força necessária para ser o esteio e dar o exemplo, que eu possa aqui, nesta casa, junto aos benfeitores, fortalecer-me, de modo que nós possamos sentir que nós jamais estamos sozinhos, pois Ele nos ampara e nos sustenta em todos os momentos. Jesus diz ainda a João: o Pai generoso, João, proporciona-lhes, à família, novas experiências ao lado daqueles contra os quais se obstinam. Jesus diz: proporciona-lhes novas experiências ao lado daqueles contra os quais se obstinam. Interessante essa colocação de Jesus, porque quando nós estamos diante de uma relação delicada, normalmente, tudo há exceção, nós nos colocamos na condição de vítima. Se é um filho difícil, eu me coloco na condição de vítima. O que será, por que será que eu estou nessa condição? Quando é um parceiro, uma parceira difícil, nós nos colocamos na condição de vítimas. E as palavras de Jesus são: ao lado daqueles contra os quais se obstinam. Isso significa dizer que nem sempre nós fomos as vítimas daquela relação delicada do passado. Que talvez nós tenhamos sido os algozes, que talvez nós tenhamos sido aqueles que infelicitou um filho, um marido, uma mãe, um pai, que talvez nós tenhamos sido aquela mãe que não soube amar, acolher e se dedicar com responsabilidade à família. Talvez eu tenha sido o pai que não fui o fiel naquela relação familiar, que não dei o amor e que hoje então nós estamos recebendo um pouquinho daquilo que nós ofertamos ao outro. Talvez hoje a incompreensão que eu sinta seja a incompreensão que eu dei no passado. Então Jesus aqui nessas palavras tão diretas, ele nos chama a uma análise reflexiva. Será que não sou eu que preciso mudar? Será que não sou eu que falhei como mãe, como pai, como filho? E hoje preciso me reajustar e tenho a oportunidade de muitas vezes ter uma família que me desafie para que eu possa crescer e aprimorar o meu espírito nesse aspecto. Na verdade, meus queridos amigos, todos nós somos vítimas em algum momento. Todos nós fomos algozes em algum momento, mas todos nós somos convidados a nos olharmos com amor e a nos amarmos como irmãos. Não importa o que fomos, o que fizemos, importa que hoje estamos numa nova oportunidade. Importa que hoje Deus nos colocou na família que nós precisamos para trabalhar em nós e no outro aquilo que nós precisamos. E quando nós conseguimos ver a nossa família como essa oportunidade de crescimento, nasce em nós o que eu disse no início, essa predisposição à compreensão,
à harmonia, à colaboração, ao respeito, ao entendimento, ao amor. Então, esse olhar realmente é que nos faz mudar a forma de agir para com os nossos entes familiares. Jesus ainda fala assim para João: vejamos os exemplos entre nós, de Pedro e André, irmãos, de você e Tiago, pois João e Tiago eram irmãos, com sentimentos próprios. Ou seja, mostrando ali que conquanto todos estivessem numa mesma família consanguínea, cada um era uma individualidade, com a sua história, com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas a beleza e o que nos traz grande alegria ao coração é quando nós conseguimos realmente transformar uma família consanguínea em uma família espiritual. Esse é o nosso propósito. É para isso que eu nasci numa família, é para isso que hoje nós estamos reunidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos estudando ali o capítulo Honrai vosso pai e a vossa mãe, que nós temos a oportunidade de estudar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, nós vemos ali então que a verdadeira família é aquela unida pelos laços de afinidade e de amor. Que uma família consanguínea pode ou não ser uma família espiritual. Porque se aqueles laços não forem laços de amor, de respeito, de união, de construção em conjunto, quando esses espíritos retornam ao plano espiritual, à erraticidade, cada um segue o seu caminho, pois não há afinidade entre os espíritos. Mas que Jesus vem nos dizer que a família consanguínea, então, ela é o quê? Uma preparação para a família universal, para a fraternidade universal. Então, o nosso objetivo é exatamente ali, naquele momento, nós conseguirmos transformar laços de sangue em laços de amor. Chegamos aqui como uma família corporal, consanguínea, mas sairemos daqui, esse é o nosso propósito, como uma família espiritual, onde laços foram feitos, relações foram construídas, reconstruídas, amores foram fortalecidos e com isso, devagarinho, devagarinho, nós vamos ampliando a nossa família universal, porque nós vamos ganhando em amor, ganhando em fraternidade, ganhando em irmandade e aprendendo a amar para além do círculo restrito da nossa família corporal. Então, Jesus diz o seguinte para João: a família doméstica não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quanto se necessitam. Então, realmente, a doutrina espírita é clara e lúcida quando ela nos diz: nós estamos exatamente junto à família, junto às pessoas que nós precisamos para o nosso crescimento e para o nosso reajuste. Eu não estou a dizer que não é desafiador. Claro que é. Nós ainda não temos o amor de Jesus. Nós ainda não temos condições de renunciar da forma como Jesus o faz. E eu não estou aqui a dizer que essa renúncia significa uma desistência de si mesmo, um abandono da sua saúde, um abandono do seu equilíbrio pessoal, como se eu precisasse renunciar sempre a tudo e a todos pelos demais. É preciso renunciar desde que eu consiga manter a minha paz, o meu equilíbrio, a minha força espiritual, que aquele ato de renúncia, de sacrifício pelo próximo, não represente o adoecimento de mim mesma.
Jesus renunciou por nós porque ele tinha preparo espiritual para fazê-lo. Se de alguma forma eu percebo que uma doação, uma renúncia, um sacrifício que me está sendo exigido é mais do que eu posso dar neste momento, é importante também eu reconhecer os meus limites, porque para que eu possa ajudar, para que eu possa amparar, para que eu possa levar luz, eu preciso estar bem. Eu preciso ter luz dentro de mim mesma para fazê-lo. Eu preciso ser uma vela acesa e não uma vela apagada. Então, o auto-amor é fundamental. Mas, enquanto eu tenho condições de doar-me e estar bem, em equilíbrio, em paz, em conexão com o alto, façamos para que aqueles que têm mais dificuldade possam, através do nosso exemplo, crescer e evoluir. Interessante também, esse diálogo é riquíssimo, que João pergunta a Jesus sobre as relações familiares que se reconstroem a partir de uma viuvez, os novos casamentos. Ele pergunta: e quando um viúvo, Senhor, volta a ter filhos com uma nova mulher? Ou seja, as novas relações, as novas famílias que são reconstruídas a partir de uma viuvez, a partir de um divórcio. Como agir? Como se relacionar? E Jesus responde: não importa de quem seja a progenitura. Ao infinito é sempre de Deus, ou seja, ao infinito todos são filhos de Deus, impondo a união e o respeito entre todos, preservando a identidade fraternal. Então Jesus aqui nesse diálogo magnífico com João, trazido para nós através do Espírito Amélia Rodrigues, vem nos mostrar que as famílias recompostas são igualmente legítimas e que a reencarnação permite a união dos espíritos através de laços diversos, através de filhos adotados, através de novas relações, novos matrimônios que são realizados. Tudo é uma oportunidade, é um instrumento divino para o crescimento e para a evolução dos seres. Então Jesus aqui nos chama exatamente ao olhar de amor e de compreensão e não de julgamento, de crítica, de preconceito, de renúncia, de afastamento, mas de união. Porque ele diz: não importa de quem seja a progenitura, ao infinito tudo vem de Deus, todos somos irmãos, então nos cabe sempre respeito por qualquer relação, seja ela diferente da minha, não importa. A diversidade vem do Criador. Não existe um ser humano igual ao outro. A natureza nos fala da diversidade. As plantas, os animais, cada estado do nosso país traz uma beleza diferente. Nós não somos iguais a ninguém. A diversidade está em tudo, porque nós temos dificuldades de aceitar a diversidade, como se apenas as nossas visões, as nossas realidades fossem as corretas. Talvez seja para mim, porque a necessidade que eu tenho, e certamente o é, senão eu não viria numa condição, numa determinada família. Mas a necessidade do outro é e pode ser diferente da minha. Então, compreender que a diversidade é uma criação divina. A diversidade é do Criador. Então, por que eu quero que todos sejam iguais a mim, ou pensem como eu, ou acredite que só a minha verdade é a correta? Então, aceitar e trabalhar também dentro de nós
a tolerância para com a diversidade. Hoje estamos falando de família. E quanta diversidade nós observamos hoje no âmbito familiar. Famílias, mães e pais solos, famílias de pais do mesmo gênero, famílias adotadas, e isso é maravilhoso, porque é a diversidade que nos enriquece. Imaginemos, por exemplo, se todos nós pensássemos exatamente igual. Quanto conhecimento nós deixaríamos de aprender, quanto conhecimento nós deixaríamos de ter, porque o outro, com a diversidade, com a experiência, com a vivência, nos ensina, nos agrega, e com isso nós aprendemos com o outro e o outro também. Está no Livro dos Espíritos dizendo exatamente que a diversidade, ela é instrumento de progresso, pois a partir da diversidade crescemos em entendimento e em moralidade. Então, a verdade é que a reencarnação une os espíritos por laços diversos e compete a cada um de nós entender e compreender que, como disse Jesus, os pais terrenos são instrumentos transitórios da divina sabedoria, solo fértil onde são depositadas as sementes. Então, nós somos jardineiros, plantando sementes no solo dos corações dos nossos filhos, dos nossos parceiros, dos nossos pais e irmãos. Somos jardineiros desse jardim. A nossa função é plantar a semente do Evangelho, que nós possamos semear, mas que nós possamos lembrar que Jesus nos diz, não é só semear, é importante cuidar do solo, é importante, o solo são os nossos, o solo é o nosso coração. Então cuida daquele solo, aduba aquele solo, revolve aquele solo com carinho, não aduba, não semeia apenas, cuida do solo para que a possibilidade de crescimento, de florescimento seja maior a todo momento, junto àqueles que ao nosso lado estão. E vale mencionar aqui, queria perguntar, até que horas? Estamos até 5h25. Mas dentro desse tempo, né? Tá, então daqui a pouco já vou. Perfeito. Então, mais 5 minutinhos eu já finalizo para nós podermos dialogar. Lembrar aqui da questão 208 de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente se os pais exercem, de fato, uma missão e se influenciam, de fato, no desenvolvimento dos filhos. Qual o papel dos pais perante os filhos? E aí ele diz, então a pergunta é, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a espiritualidade responde, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já o dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver a de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ou seja, é realmente uma missão. E aqui vale um esclarecimento. Quando os filhos eventualmente tomam um caminho que não é o mais adequado, não pensemos os pais que em todas as situações nós seremos responsabilizados ou nós falhamos. Não. Se nós fizemos o nosso melhor, se nós educamos, se nós amamos, se nós instruímos, se nós soubemos dizer não quando necessário, nós fizemos o nosso papel. Mas lembremos, é importante respeitarmos o livre-arbítrio dos nossos filhos. Eles são individualidades. Então, ele, independentemente da educação, de toda a instrução que nós tenhamos dado,
ele tem o livre-arbítrio para seguir ou não os nossos esclarecimentos e orientações. Então, se nós fizemos tudo o que nos foi possível nesse processo educacional, mas ainda assim a escolha dos nossos filhos não foi a mais apropriada, nós não seremos, na condição de pais, necessariamente responsabilizados, porque Deus age na justiça distributiva. Justiça distributiva ele vai avaliar qual o percentual de responsabilidade de cada um na queda daquele irmão. Então, talvez eu, como pai, como mãe, até tenha alguma responsabilidade, mas não de 100%, 10, 15, 20, 30. Tudo é sopesado pelo Pai. Então, é claro que nós devemos fazer o nosso melhor, nós devemos realmente trabalhar dentro dos nossos corações para que o nosso lar seja um lar de amor, de crescimento, destinando aos nossos filhos tempo para estar com eles, para ouvi-los, para sentir as suas necessidades, destacar um tempo para que eu esteja com eles ali realmente, e não apenas materialmente, presencialmente próxima, mas cada um fazendo algo diferente, destacar como uma prioridade nas nossas vidas. Eu sei que todos nós somos muito atarefados, mas nós sempre temos tempo para aquilo que é importante para nós. Por mais atarefados que sejamos, se algo eu escolher como prioridade na minha vida, eu tempo sempre terei para aquilo. Então, que nós possamos colocar as nossas relações familiares como uma prioridade em nossas vidas. Que se eu não puder estar todos os dias, que eu eleja uma vez na semana, que seja pelo menos uma vez, para estar ali um tempo ao lado, partilhando, crescendo, evoluindo ao lado dos meus familiares. E eu vou, já finalizando, dizer uma das coisas que nós observamos nas reuniões mediúnicas, que mais fazem com que os espíritos ali cheguem, tristes, chorosos, angustiados, é a saudade dos seus entes familiares. Claro que há aqueles que chegam apegados ainda à matéria, ao dinheiro, aos vícios, claro, há. Mas a grande maioria chega ali, saudosa dos seus entes queridos. E muitas vezes lamentando não ter tido o entendimento de dar mais atenção aos entes familiares, pois agora é o que mais lhes falta. Então, que nós possamos lembrar que nossos filhos são espíritos e que nos foram confiados por Deus para que nós possamos educá-los no amor e pelo amor, para que eles possam preparar-se para a grande família universal. E finalizando então as nossas reflexões, eu preparei uma poesia de nossa autoria para que seja uma última mensagem, uma última reflexão sobre o tema. E se intitula A Missão dos Pais. Filhos, vossa missão é cuidar com carinho, guiar os pequenos no caminho divino. Com amor e paciência deveis ensinar que a vida é escola para se melhorar. Cada criança que em vosso lar nascer é um espírito antigo, pronto a crescer. Vós sois jardineiros, com zelo a cuidar das sementes divinas que Deus vos confiar. O exemplo é a luz que os vai guiar. No amor e no bem irão se formar. Nas lições do Evangelho, mostrem-lhes o valor de viver na bondade, na paz e no amor. Mesmo nas dores, estejam a apoiar. Com fé e coragem, o filho vai andar.
pois cada jornada é chance de aprender a força da alma, o poder de vencer. E quando partir, não há o que temer, vossos ensinamentos irão florescer. A semente plantada no amor verdadeiro frutificará com Jesus no mundo inteiro. Muito obrigada.